Olá! Aqui nós estamos para continuar a nossa leitura acerca do livro de Salmos. E Deus, Ele vai continuar falando aos nossos corações, assim como Ele já falou até agora, Ele vai continuar, porque Ele quer que nós tenhamos um entendimento acerca da palavra dEle. Pai, no nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor. Nunca iremos cansar de pedir para que o Senhor abra o nosso entendimento, porque a Tua palavra ela é uma fonte de água, uma fonte de águas vivas. E a cada minuto que abrimos a palavra do Senhor, ela transborda águas novas. Nós queremos entender, Pai, tudo o que o Senhor quer nos falar através dessa leitura. Revela-nos, Pai, o Teu querer no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Então, todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, nós precisamos fazer essa oração pedindo para Deus abrir, para que Ele abra o nosso entendimento, porque nós somos limitados, mas o poder de Deus não é. E quando Ele abre o nosso entendimento, nós entendemos exatamente o que Ele quer que eu e você entenda. Então, por isso, toda vez que você for ler a Bíblia, ore a Deus. Não importa quantas vezes você lê a Bíblia. Ore. Antes de você iniciar a leitura, peça para Deus abrir o seu entendimento. Ele ouve todas as orações. E quando nós falamos para Ele abrir o nosso entendimento, Ele se alegra. Porque Ele vê que nós temos vontade de aprender a palavra dEle. Aqui, nós vamos iniciar hoje o capítulo 55. Aqui no título ele diz assim: Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. Se for para você se queixar, se for para você reclamar, faça isso na presença de Deus, somente para Ele. Reclame para Deus, não reclame para as pessoas. Reclame para Deus. Aí ele inicia assim, Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e me ouve-me, Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidades e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como de pombas, voaria e estaria em descanso. Aqui nós podemos identificar que ele está num momento de aflição. Por isso diz que ele está fazendo uma queixa para Deus. Ele está dizendo para Deus, que não é para Deus se esconder dele, que não é para Deus deixar ele naquele momento a qual ele se sente tão dependente de Deus. Assim Deus quer nos ver, dependente dele. Ele diz aqui, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Nós precisamos sempre pedir para Deus, para que Ele incline os ouvidos dele para a nossa oração. Por quê? Porque há momentos em que nos sentimos de uma forma abatida, cansada, sobrecarregada, que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Entende? Ele está ouvindo. Mas é que muitas vezes nos falta paciência. Muitas vezes nos falta paciência para entender que Deus ele trabalha no silêncio.
E aí nós ficamos clamando e queixando-se acerca daquelas coisas que muitas vezes aconteceram e nós conseguimos guardar dentro do nosso coração, mas precisamos lançá-la para fora, então nós iremos lançar na presença de Deus. Então ele diz que não é para Deus deixá-lo, né? Falando sozinho. Ele estava pensando que estava falando sozinho. Deus nunca deixa a gente só. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus, ele disse, olha, eu nunca vos deixarei só. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós precisamos crer nisso. Pode estar caindo a tempestade que for. Pode estar acontecendo o que for. Nós precisamos sempre crer. O Senhor nunca nos deixa só. Nunca. Aí ele continua, eis que eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apreciar-me-ia escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Entenda? Muitas vezes nós olhamos, vemos coisas, nos deparamos com coisas e aquilo nos torna pessoas queixosas, né? Que acaba queixando-se de coisas, dizendo, falando coisas. E é por isso que ele, em certos momentos, ele via que isso acontecia com ele. Então, em certos momentos, ele até achava que Deus não respondia às orações dele. Por quê? Porque ele olhava certas coisas, ele via, né? E ele queixava-se. Mas ele não queixava-se para as pessoas, ele queixava para Deus, que é a pessoa certa, é o ser certo. É quem nós devemos nos queixar. É para Deus. Aí ele diz ali, né? Que ele tinha vontade de fugir. Há momentos que todos nós temos isso. Somos seres humanos. Há momentos em que queremos sumir, desaparecer, não queremos mais ver nada, não queremos mais saber de nada. Há momentos que tudo que nós queríamos era desaparecer. Todo mundo, todas as pessoas que vivem, que habitam, que estão peregrinando aqui neste mundo, há um momento que já passou por isso, entenda? Você não está passando por algo que é diferente, que ninguém nunca passou. É normal, eu também já passei por isso. Todos os grandes homens e mulheres de Deus, olha aí Davi falando, já passou por isso. Entenda que o que nós precisamos entender é que nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nós não podemos perder a fé, nós não podemos deixar com que a circunstância, a situação domine a nossa vida. Porque nós é quem temos que dominar, porque Deus ele deu esse domínio para mim e para você. Então somos nós que temos que dominar, e não a circunstância, o momento. Nós não podemos nos desesperar. Independente do que está acontecendo, o desespero ele não pode chegar. A paz tem que reinar, porque a paz ela é um fruto do Espírito Santo. Aí ele continua. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros, iniquidades e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam da sua rua. Mas não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem eram os que me aborreciam, que se engrandeciam contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homens meu igual, meus guia e meus íntimos amigos, praticávamos juntos, suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Entenda, aqui ele está dizendo, né, de um certo momento a qual ele foi, vamos dizer, enganado, traído, abandonado pelos seus próprios amigos. Mas ele conseguiu perceber que não eram os amigos. Eram aqueles que estavam próximo dele, mas o que estava agindo nos amigos eram espíritos imundos. Porque uma coisa eu digo para você, quando nós estamos na palavra de Deus, buscando a Deus, não pense você que será tudo fácil. O inimigo não vai facilitar, porque ele sabe quão grandes coisas que Deus tem para mim e para você. Então entenda, ele não vai querer facilitar a sua vida nunca.
ele vai querer dificultar de todas as formas. Ele vai querer fazer você desistir. Ele vai querer fazer você parar. Ele vai querer fazer você ficar estagnado, parado no tempo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você continue. Independente da circunstância, independente da situação, independente do que estão dizendo, independente do que estão falando, independente do que estão fazendo, independente da circunstância, continue. Sabe? Eu gosto muito de um desenho que chama Nemo. Sabe? Ele é um peixinho corajoso, sabe? E ele diz, olha, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Porque é a continuação que vai te dar a vitória. É você não parar. É você não desanimar. Quando lemos a história de Davi, nós sabemos que ele foi um homem que teve muitas quedas. A palavra de Deus diz, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Se você quer, Deus ele te levanta. Se você quer permanecer de pé, Deus ele te sustenta. Deus ele te ajuda. E entenda, o inimigo pode tentar, mas ele é um derrotado. A partir do momento que você entende que Deus ele é contigo o tempo inteiro, acabou. Não tem mais lado para o inimigo. É um derrotado, ele não vai te vencer. Se acalme, fique tranquilo. Aí ele continua, aí ele fala, a morte os salteia e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e à noite, de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma das guerras que me moviam, pois eram muitos contra mim. Entenda? O inimigo não vai mandar só um contra você. O inimigo vai mandar muitos. O inimigo vai mandar muitas tribulações, muitas contendas, muitos desafios, porque ele sabe que você é forte. Ele sabe que você tem uma resistência para vencer tudo aquilo. E você só precisa perseverar, insistir, continuar, não parar. Entenda, se você cair, Deus me levanta, me ajuda. E ele vai te levantar, ele vai te ajudar. Deus, ele ama quem pede ajuda. Deus, ele ama aquele que diz, eu quero me levantar, eu quero ficar bem. E ele está contigo. Ele vai te ajudar. E continue confessando o que você quer. Ficar bem. Ficar bem. Eu vou conseguir. Nem que fosse arrastando, mas vai. Continue. Não deixe os seus inimigos, por maior que seja, por muitos que seja, não deixe os seus inimigos te parar. É isso que o inimigo quer, te parar. Não permita. Aí ele continua, Deus ouvirá e os afligirá aqueles que persistem desde a antiguidade, porque não há nele nenhuma mudança tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Todavia, eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Entenda? As pessoas que muitas vezes são usadas, pelo inimigo, para se aproximar da gente. Há pessoas que são usadas pelo inimigo para se aproximar da gente, para se fazer de amigos, Mas, na verdade, as palavras são doces, mas no fundo o que tem é maldade. No fundo o que tem é inveja. No fundo o que tem é um desejo de que você não se dê bem. Entenda? Não fique preocupado. Simplesmente ore. A palavra de Deus diz que em todo tempo devemos dar graças.
Em todo tempo devemos agradecer a Deus. E aqui o salmista ele diz, olha, eu vou orar de manhã, eu vou orar de tarde, eu vou orar ao meio-dia. Ele diz, eu vou orar. Eu vou orar. Ou seja, eu vou orar por essas pessoas que estão querendo se aproximar de mim para me prejudicar. Eu vou orar por essas pessoas que estão querendo chegar perto de mim para saber algo acerca da minha vida, para poder orar contra, vamos dizer assim, entende? Mas aqui no finalzinho ele diz, olha, ele te sustentará, ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Se você vive em injustiça, não precisa você temer. Pode ficar tranquilo. As suas orações elas estão sendo ouvidas por aquele que resolve definitivamente. O seu coração está sendo visto por aquele que protege, cuida e guarda você e tudo que a ti pertence. Porque a partir do momento que você escolheu a vida, houve para ti uma escolha, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ela veio para você quando você escolheu a vida. Você escolheu a bênção e ela veio para você. Ela veio a bênção, veio a vida e veio para ti e veio para os teus filhos. É tu e a tua casa. Tome posse dessa palavra, entenda. Por maior que esteja a tribulação, por maior que esteja a luta, não entregue os pontos, não desista, não desanime, é tu e tua casa. Você e sua casa será salvo em nome de Jesus, você só precisa crer. Aí ele finaliza dizendo assim, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confio. Em ti confiarei, entenda? O que nós não podemos perder, o que nós não podemos deixar de crer, de acreditar em Deus. Não perca a sua fé. Por maior que esteja a tribulação, por maior que esteja a luta, não perca a sua fé. A sua fé vai te levar a grandes vitórias. Você só precisa crer. O nosso Deus, ele trabalha ao nosso favor. Muitas vezes ele trabalha em silêncio, deixa Deus trabalhar. Ele está trabalhando, só creia nisso. E o mais, quem faz é Deus. Ele fala que é para a gente somente orar. Deus, ele fará todo o restante. Só precisamos orar e crer. A outra parte é com ele. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque nós entendemos que quando oramos, quando cremos, quando clamamos ao Senhor, oh Deus, o nosso clamor, ele chega aos céus. O nosso clamor, ele chega nos ouvidos do Senhor e o Senhor traz resposta. E o Senhor tira do meio de nós todo o inimigo que está tentando trazer contenda, coisas que não era para ser, oh meu Pai. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor nos orienta que só devemos orar. Devemos ter uma intimidade contigo, um momento de buscar o Senhor, de ter entendimento da tua palavra. E quando fazemos isso, Pai, a vitória ela vem. Ela vem porque o Senhor é um Deus de vitória. Oh, Pai, e o justo, aquele que anda em justiça, ele não será abalado, ele não será envergonhado, ele não será derrotado. Oh, Deus, obrigada. Obrigado porque teu filho, a tua filha está entendendo isso, Pai. E a partir de hoje a vida dele, a vida dela será outra, será de vitória, será de conquista, Pai. Eles não vão reclamar, eles não vão murmurar, eles não vão se desanimar, Pai. E quando tentar vir o desânimo, eles vão dizer, sangue de Cristo é na minha vida. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eles irão se levantar, Pai. Eles não vão se prostrar. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque o teu povo entendeu que o Senhor quer é que continue em frente, continue a marchar, continue em frente e a vitória é tua no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.